Bom, agora que você entende um pouco mais sobre a abordagem de backcasting, sobre a identificação de indicadores, de métricas, de objetivos, entendendo aqui alguns exemplos, eu vou apresentar aqui, a partir de toda essa experiência prévia, o que poderia ser uma ferramenta de backcasting para ser trabalhada de maneira colaborativa e engajadora, trazendo também os principais momentos que são importantes para a nossa estratégia, não apenas olhando para o longo prazo, mas também como é que a gente prioriza no curto prazo. Para isso, eu estruturei essa abordagem, primeiramente definindo e resgatando aonde nós queremos chegar, ou seja, qual é a nossa visão de futuro desejável. Nós utilizamos desde o começo essa construção, mas a proposta é que nós possamos, em cada etapa, refinar, ajustar e evoluir a nossa visão a partir da identificação desses fatores externos, dos sinais de mudança, dos caminhos possíveis e assim por diante. Então, nesse momento de backcasting, a gente poder trazer essa visão mais atual e inclusiva de qual é essa visão de futuro desejável. A partir dessa visão, dessa construção, a gente começa a definir aqui, por exemplo, sugerindo construir 3 grandes metas, ou seja, para eu alcançar essa visão, quais são 3 grandes metas que precisariam ser alcançadas? Entendendo aqui a visão mais ampla, trazendo muito mais também essa visão inspiradora e desejável, a gente começa a entender e a quebrar essa visão em 3 potenciais metas. Para isso, a gente pode identificar quais são as principais áreas, quais são os principais departamentos, quais são as principais estratégias colaborativas que a gente precisaria definir para entender essas grandes metas. Então, a partir dessas grandes metas que nós definimos, a gente quebra cada uma delas, identificando quais são potenciais objetivos que nós precisamos atingir para alcançar essa meta. Então, a gente sai de um olhar mais qualitativo da meta para um olhar de objetivo mais quantificável, ou seja, como é que eu vou medir essa grande meta. Então, em geral, a gente pode definir 3 objetivos para cada meta. A partir desse entendimento, desse mapeamento desses 3 objetivos, a gente pode mapear um conjunto de iniciativas que poderiam ser realizadas que estivessem alinhadas com esses objetivos. Ou seja, se nós imaginarmos que para cada objetivo a gente poderia pensar em 3 iniciativas, 3 projetos, intervenções e assim por diante, a partir de uma visão de futuro desejável, a gente poderia ter 27 potenciais iniciativas que estariam aliadas com essa visão, entendendo essas iniciativas alcançando objetivos quantificáveis e a partir desses objetivos quantificáveis uma meta qualificável, qualitativa. E por fim, entendendo essas potenciais iniciativas com diferentes níveis de complexidade, de implementação e de estrutura, a gente poderia se perguntar como nós poderíamos antecipar no curto prazo cada uma dessas iniciativas. Ou seja, imaginando uma iniciativa de alta complexidade ou de alto recurso financeiro, por exemplo, a gente poderia discutir, ok, o que nós poderíamos já executar no curto prazo que estivesse alinhada com essa visão, que trouxesse uma luz, imaginando como poderia ser isso no curto prazo. Então, para isso, a gente poderia, para cada uma das iniciativas, mapear uma potencial antecipação no curto prazo. Como é que eu reduzo a complexidade? Como é que eu poderia prototipar? Como é que eu poderia imaginar com pouco recurso de equipe ou financeiro, eu poderia já praticar essa visão, aliada com o objetivo e com aquela grande meta. Essa abordagem, essa estrutura, ela facilita para que a gente possa identificar em cada etapa o que nós precisaríamos focar. E a partir dessa lista de iniciativas e antecipações, nós poderíamos priorizar, imaginando, por exemplo, utilizando uma matriz de impacto versus esforço, trazendo todas aquelas iniciativas, eu poderia identificar de maneira colaborativa com o meu time, com a organização, quais são as iniciativas que têm maior esforço, quais são iniciativas que têm menor esforço e quais são iniciativas que têm maior impacto ou menor impacto. Ou seja, a partir dessa organização, por exemplo, a gente pode identificar, ok, entendendo essa matriz de esforço versus impacto, quais são iniciativas que eu poderia priorizar. Então, nesse sentido, a partir dessa matriz, a gente pode identificar quais são iniciativas a priorizar, ou seja, que tem um baixo esforço e um alto impacto, ou seja, eu já poderia fazer e implementar no curto prazo. Eu também identifico quais são iniciativas
incrementais e que seriam uma aposta, ou seja, incrementais que tenham baixo esforço e baixo impacto, ou outras que são mais ousadas, que teriam um alto esforço, porém um alto impacto, que aí eu poderia fazer parte da minha estratégia mais a médio prazo. E, por fim, quais são iniciativas que teriam um alto esforço, porém um baixo impacto. Então, são iniciativas que eu poderia aguardar, ou eu poderia guardar olhando para o médio e longo prazo, ou para uma próxima atualização da minha estratégia. Essa abordagem faz com que a gente possa, já no curto prazo, identificar quais são as iniciativas chaves que trazem já esse olhar para o longo prazo, que estão alinhadas com aqueles objetivos, e eu consiga detalhar, de fato, como poderiam ser essas iniciativas. Uma estrutura que eu gosto de utilizar e ela facilita essa materialização do detalhamento dessas iniciativas é a gente identificar nessa estrutura, nessa ferramenta, nessa visualização, o detalhamento de cada uma dessas iniciativas priorizáveis. Ou seja, identificando um título, qual é o título dessa iniciativa, se é uma ação, um programa, uma iniciativa, um projeto, enfim. Quais são os objetivos geral, qual é o objetivo geral dessa iniciativa, o que ela pretende realizar, quem são os responsáveis pela execução, se é um projeto, por exemplo, exclusivo da gestão pública, de uma organização social, de um conjunto de atores que deveriam se responsabilizar. Entendendo essas informações, a gente define qual é o público-alvo desse projeto, se nós estamos olhando para toda a cidade, para um recorte, para um bairro, para uma quadra, né? Dependendo do recorte, é importante a gente identificar e trazer essas evidências do público a ser alcançado. Qual é o tempo médio de execução para essa iniciativa? Se é uma iniciativa de curto prazo que poderia ser executada em 1 mês, 2 meses, se é um programa que deveria ser executado em 6 a 12 meses. Então, para a gente também metrificar esse esforço, nesse sentido, a gente também pode identificar quais são as potenciais barreiras que a gente vai ou poderia enfrentar ao implementar essa iniciativa, se são limitações técnicas de recurso, de engajamento, de articulação, enfim, então a gente mapear essas potenciais barreiras e também quais são potenciais fontes de recursos e potenciais agentes que poderiam se envolver nessa iniciativa. Se, por exemplo, pode ser um projeto financiado pela gestão pública, pelo setor privado, uma parceria pública-privada, por instituições multilaterais, internacionais e assim por diante. Então, a gente poder mapear essa fonte e, de fato, facilitar essa articulação. E, por fim, quais são os resultados esperados dessa iniciativa, quais são os desdobramentos, qual é o impacto que a gente gostaria de ver e também quais são os indicadores de monitoramento para essa iniciativa. Se ela é uma iniciativa de baixa complexidade, de apenas um indicador, se a gente precisaria ter um conjunto de indicadores e métricas e assim por diante. Então, essa é um exemplo que eu gosto de praticar quando a gente desenvolve essas iniciativas, porque acabam facilitando esse mapeamento. Então, a partir daquela priorização, eu consigo detalhar e já identificar quem é o departamento, quem é o time ou a área que deveria se responsabilizar por essa determinada iniciativa. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso último módulo, focado em intervenções antecipatórias. Espero que você tenha gostado e que todo esse conteúdo tenha sido proveitoso para você e de que, de alguma maneira, a gente tenha influenciado a sua construção de visão de futuro para que, de fato, você possa criar processos colaborativos sustentáveis de maneira inclusiva, colaboradora e engajadora. Até mais!